Eu perdi meu filho em 2016 e ele tirou a própria vida, suicídio. E com 2 anos depois, eu fui no GFA, onde eu conheci a Mayra, que eu não conhecia em rede social, não conheci em lugar nenhum, a Mayra Rocha. E lá nessa casa que nós fomos, minha mãe foi convidada para ir, e lá teve a carta e estava tendo as cartas, tinha 2.000 e poucas pessoas. Na segunda carta foi a minha. E ele conta detalhes que só a gente, só a família sabia. Não existia rede social. Não existia rede social, não existia nada. Inclusive, né, ele tinha um amigo, ele fala que esse amigo ia ser pai, ele fala do jogo do Flamengo que ele ia, ele fala de uma cachorrinha que nós tínhamos, que era dele. Ele fala muita coisa, não tem como. De um cordão também. De um crucifixo que ele tinha. Hoje eu vou falar sobre amor, desamor e intolerância religiosa. Eu podia me valer de um verso, talvez, mais bonito da música popular brasileira, de Chico Buarque, que diz que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto de um filho que já morreu. Mas para falar de amor e desamor, a gente tem que passar também por Mayra Rocha. Eu trouxe um compilado de depoimentos, apenas alguns. Outros virão, e virão também estes na íntegra deles. O amor, em sua essência mais pura, devia ser a força motriz da humanidade. Ele constrói pontes, aproxima diferenças e permite que convivamos com respeito e dignidade. No entanto, vivemos tempos tão difíceis onde o desamor insiste em se manifestar nas formas mais cruéis, que são o preconceito, a discriminação e a intolerância. Mas só tem desamor quem ama. Quem é oco por dentro não ama e nem desama. Só destila ódio. Nem o diabo, fantasioso em algumas religiões, na maioria, ambicionam essas almas. Essas pobres almas. E pobre não tem sentido de pobre de espírito, carcomido em seu espírito. A intolerância religiosa, em particular, tem sido uma das fases mais preocupantes desse desamor. Em um mundo que avança em tecnologia, conhecimento, paradoxalmente retrocedemos a cada dia em empatia e respeito mútuo. Religiões que deveriam ser caminhos para a paz e o entendimento, muitas vezes são usadas como justificativas para perseguições, violências e misoginia. Atacam Mayra Rocha porque é uma mulher nordestina, porque não os ataca, porque ela é superior a quem os persegue. No Brasil, um país marcado pela diversidade religiosa, vemos diariamente notícias de ataque a terreiros de religiões de matriz africana, discursos de ódio contra crenças diferentes e a tentativa constante de marginalização da fé, que não se encaixam em nenhum padrão hegemônico. Talvez Mayra sofra isso porque não faz distinção entre um ateu e um evangélico, entre um católico e um umbandista, e assim todas as religiões. A intolerância religiosa é um desamor institucionalizado, travestido de opinião, mas que, na verdade,
fere os princípios fundamentais da liberdade e da coexistência. Aliás, os princípios fundamentais das próprias religiões, que são religare, religare, religar em nome de um Deus maior ou de deuses maiores. O amor, quando é verdadeiro, acolhe e respeita. Ele não impõe, não condena, não agride. O amor se traduz na capacidade de olhar para o outro e entender que a diferença é o que nos torna humanos e que a diversidade de fés é uma expressão dessa riqueza cultural que tem aqui no Brasil. A luta contra a intolerância religiosa é, antes de tudo, uma luta pelo amor. Entendam, pelo amor e pelo direito de cada um expressar sua espiritualidade livremente. A gente precisa refletir muito sobre esse tipo de sociedade que a gente está construindo. O que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para a próxima geração, para a geração que está nascendo? O amor que defendemos não pode ser seletivo. Ele deve abranger a todos, independente de crença ou tradição. Já o desamor, esse sim, deve ser combatido com educação, diálogo e justiça. A intolerância religiosa é uma cicatriz social e vem de onde a gente menos pode esperar, daqueles que deveriam propagar fé no amor. Mas a intolerância só pode ser curada quando entendemos que a fé do outro não nos diminui em nada, mas sim nos enriquece. Este vídeo de hoje mostra, sobretudo, o amor de pessoas que perderam seus entes queridos, seus amigos queridos, que encontram na casa em que Mayra faz os atendimentos o amor. E mais, a caridade. Eu não sou espírita kardecista. Aliás, tenho várias críticas ao espiritismo kardecista. Mas eu não tenho o direito de duvidar de um depoimento que vocês verão. Sequer um de tantos que a gente tem recebido. Porque se a carta é deles, delas, quem sou eu, tão pequeno, numa imensidão de oceano, para duvidar? Fiquem agora com a prova mais concreta do amor de Mayra Rocha. Eu sou Fátima Phelps. Recebi uma carta psicografada pela médium Mayra Rocha, também recebi um recado, onde eu dizia para o Daniel, não me chama de mamãe. Mamãe não quer que você chame a mamãe de mamãe. Esse vai ser o código entre nós, é para falar. Quando vier recado ou carta, o que lá que seja, me fale. Fátima Phelps, esse é o segredo entre nós dois. Num recado, um belo dia 25 de fevereiro de 2023, eu recebi um recado na Casa da Caridade, nasceu Daniel, onde Daniel dizia bem assim, muito bem, Fátima Phelps, muito bem. No ano de 2023, no mês de julho, eu recebi uma carta psicografada pelo meu amor, onde ele começa a carta assim, salve o samba, salve a santa, salve ela, salve o manto azul e branco da Portela. E eu grito no meio da multidão, é meu filho. Então, nós somos de uma família de portelense, onde a Portela é uma das nossas paixões, junto com o Vasco da Gama. E no enterro do Daniel e da minha mãe, nós cantamos o samba da Portela. Então, isso seria uma referência para mim da carta. Ele começa me chamando de felpuda por conta dos cabelos, porque é um apelidinho que eu tenho. E ele começa a carta, felpuda, minha rainha do universo inteiro, dona dos beijos doces, das matulas e das vassouradas. Quem falou para Mayra que eu falo que marmita é matula? Quem falou para Mayra que
eu dava vassourada nele. Aí na carta ele continua. Quando ela pegava o cabo, o bicho pegava, e eu dizia, vai varrer ou vai voar? Quem disse para Mayra essa expressão? Quando ela pegava o cabo, o bicho pegava, que era uma expressão que ele usava, que o bicho pegava quando eu ficava brava. E vai varrer ou vai voar é uma expressão usada aqui dentro de casa dos irmãos, que são os tios dele, né? Com nós, irmãs. E ele brincava também comigo e com as tias dele dessa forma. Então, é um outro detalhe na carta, é quando ele vai cantar um refrão sobre o Vasco da Gama, ele fala para a avó, bora, vó. Quem falou para Mayra que ele usava essa expressão com a avó dele? Bora, vó. Entendeu? E uma outra questão também, quando ele diz, a velhinha aqui do mesmo jeito cuidando de mim. A minha mãe era apaixonada por ele. Quem contou para Mayra que mamãe cuidava dele, que era um maior chamego, um dos maiores amores da minha mãe. E a Mayra relata isso na carta. E quando ele diz que ele perdoa os rapazes que o feriram, quem contou para Mayra também que eram mais de um, né? Que esteve envolvido na história. Falou dos amigos, falou do suco que ele tomava com os amigos na praça e que ele tinha amigos de verdade, amigos reais. E é isso que a carta da Mayra relata. A carta, detalhes que não estão no Facebook, detalhes que não estão no Instagram. O Instagram do Daniel é fechado, não tinha detalhes para ser retirado. E eu acredito nessa carta. A carta é minha. Eu acredito nos detalhes que a médium Mayra Rocha depois me falou dele. Coisas que não estão na internet, coisas da própria família. E eu quero só deixar ressaltado o que essa médium fez para cada uma de nós, nos trouxe de volta à vida. Era fé, né? Bom, a Mayra fez a fila do abraço, eu passei rapidamente pela fila do abraço, e a única coisa que ela me olhou e falou assim, ele desencarnou há muito pouco tempo, né? Eu falei, sim, em setembro. Passei, ela abraçou meu marido, não perguntou nada, enfim. Tinha muitas pessoas, a gente ficou lá atrás, lá no final, óbvio, né? Não me sentia nem no direito de estar à frente, porque, né, eu estava entrando, né, da forma, né, mais errada possível, enfim, estava lá. E após algumas cartinhas, em algum momento a Mayra começou a falar assim, gente, eu vou dar um recado agora, que a espiritualidade entendeu o que precisava para acalmar o coração dessa família. E como eu não gosto de mentira, eu vou contar para todo mundo. Ela não tinha inscrição. Eu catei ela chorando no portão. E aí, meu coração veio aqui, né? Porque eu já sabia que era comigo. Eu já sabia que o recado era para mim, né? A não ser que ela tivesse carregado mais alguém no portão lá, mas eu não lembro de ter ninguém, era só eu mesma. Enfim, e ela disse o seguinte, pai, você sempre foi ele, né? Ela disse que o André, ela não falou o nome, nem tinha dado o nome do André para ela, mas ela disse que ele falou o seguinte, pai, você sempre foi minha melhor dupla e sempre vai ser. Ocorre que meu filho corria de moto desde bem pequenininho, desde 4 anos de idade. E, um pouco antes de desencarnar, ele ganhou um troféu, um campeonato, que era em dupla, ele e o pai juntos. E a gente recebeu esse troféu por ele. E ele disse assim, você sempre foi minha melhor dupla, sempre vai ser, eu estava lá junto com vocês, recebendo aquele troféu. E aí depois a gente participa da organização de um rally bastante conhecido aqui no Paraná, chama-se Transparaná. E a gente não queria ir, porque tinha sido recente, mas fomos convencidos a participar. E pelo André a gente foi, né? Porque ele participava junto, ele fazia comigo de carro, esse rally, enfim. E ele falou, e eu fui sim, eu estava lá no Rally Transparaná com vocês. Quando ela falou isso, o meu marido, que é extremamente cético, né? Ele meio que
se abateu, e eu acho que ele até passou mal, não sei, porque eu estava olhando para a Mayra, ele estava do meu lado. E ela foi falando com as pessoas, foi consolando algumas pessoas que estavam na minha frente. E quando ela chegou para mim, ela me olhou, aí ela já foi dizendo o nome do meu pai. E eu estava com a foto do meu filho no meu celular, que eu queria mostrar para ela. Aí ela falou o nome do meu pai, e falou o nome da minha mãe. E falou que a minha mãe tinha desencarnado há pouco tempo. E que ela ainda estava naquele sentimento de acorda, dorme, e foi me falando. Aí eu não conseguia nem falar. Eu, com a foto do meu filho, não conseguia falar. E ela foi me falando tudo. Ela foi dizendo o nome dos meus irmãos, ela foi me falando da minha mãe, que a minha mãe não aceitava ela, que a mamãe era da religião católica, que a minha mãe foi dizendo coisas até que a minha mãe perdeu uma filha depois de mim. Verdade, disse o nome da minha irmã, coisa que jamais está escrito em rede social nenhuma. Disse o nome da minha avó, que estava lá também, o nome da minha avó, Gessila, um nome difícil, que não está escrito em rede social nenhuma. E ela disse o nome da minha avó. E eu não conseguia falar. Falou o nome do primo meu, que tinha falecido também há pouco tempo, que estava junto com a mãe dele, o nome da mãe dele, Dulcelina, pois ela falou o nome da mãe. Ele está junto com a Dulcelina. Assim que o meu neto desencarnou, nós éramos duas pessoas angustiadas, depressivas. Eu só vivia em hospital, só vivia em médico, nada me fazia bem. Aí uma amiga minha chamada Cláudia Azevedo, ela falou assim: Regina, eu queria te levar você numa pessoa que eu conheci. E essa pessoa, ela fala do seu ente querido, fala das cartas psicografadas, faz as cartas psicografadas, tudo. E eu queria te levar para você conhecer, para você amenizar um pouco a sua dor e essa depressão que você está nela. Eu era católica, eu nunca tinha noção do que era a religião do espiritismo. Eu era leiga de tudo. E fui. Fiz a inscrição, no dia foi uma dificuldade até para me achar a casa, mas consegui 10 minutos já para o encerramento para mim fazer a inscrição. Quando foi, na próxima semana, nós fomos chamadas para ir assistir a palestra da live, da Mayra, que ia falar sobre as cartas psicografadas. A segunda carta. Aí nós fomos. Quando chegamos lá, nós sem conhecer nada. Nunca tinha ouvido falar em Mayra. Nada. Aí que foi lá no GFA. Quando nós chegamos, ela teve a primeira cartinha, que foi, parece que do Mato Grosso, de um bebê. Tá, quando foi na segunda carta, eu nunca na minha vida imaginaria quando ela chamou Igor Leonardo, que era o meu neto, filho da Silvana. Nossa, aquilo ali para nós foi uma coisa assim que eu nunca vi, nunca esperava. E os detalhes da carta, eu nunca tinha visto, eu não conhecia rede social, não conhecia o que era Instagram, não conhecia nada. Então, foi quando ela começou a ler a carta do meu neto e falar coisas, pequenas coisas da nossa vida, da vida dele. Eu não acreditava, eu fiquei impressionada. Fiquei impressionada com as coisas que ela disse, onde estava um crucifixo do corpo dele, tudo, dos amigos, de time de futebol do Flamengo, que ele era flamenguista, do tio dele, de jogo aqui do Gama, de onde a gente mora, que ele morava. Com 3 meses, no dia 15 de abril de 2023, né, eu recebi a carta dele. A carta dele foi a 4ª carta. E meu marido foi sem vontade, ele não acreditava.
né? Ele falou assim, eu não acredito nessas coisas, né? Enfim, né? Foi por má vontade, mas assim, foi mais por impulso meu e dos meus filhos. E no momento da leitura da carta, na fila do abraço, ela já foi falando, né? Pro meu filho, falou assim, é você que dança? Aí meu filho falou, não é você é o que tem um garotinho, cadê o que dança, né? Aí falou com a minha filha, você é a Rafaela, né? E foi dando recado já na fila do abraço. E meu marido não foi abraçar ela, ele não quis abraçar no momento. Aí, quando a gente voltou pro local né, para sentar, né, na emoção, todos chorando, aí eu fui e falei, a Mayra falou dele, aí agora? Eu falei, vai lá, né? E ele foi lá, abraçou. Quando ela chegou de frente a ele chegou de frente a ela, aí ela falou assim, é tudo Geraldo por sua causa. Eu pensei que era o sobrenome deles, e não, né, é o Guilherme Geraldo por causa do pai, você que é o Geraldo. E na hora meu marido ficou, né, sem reação. Eu recebi a cartinha do meu filho, mas antes de eu procurar a Mária, assim que meu filho morreu, eu também procurei muitos vídeos, assim, de carta psicografada. Eu já acreditava na espiritualidade. Para mim, o Chico Xavier era um mestre, um respeito enorme. Inclusive, eu dei de presente para o meu filho um livro do Chico Xavier. E um dia, eu vendo um vídeo, apareceu o vídeo da Mária Rocha, psicografando uma carta de uma mãe. E eu chorei tanto, e disse assim, meu filho, um dia eu vou receber uma cartinha de amor sua, das mãos iluminadas dessa médium, Mária Rocha. Isso foi em 2015, 2014, 2015, eu sempre repetia isso. Um dia eu vou, e ficava vendo vídeos delas, sempre no YouTube, e sempre repetia essa frase. Só que eu nunca tive a oportunidade de conhecer a casa, porque entrou a pandemia, e quando voltou, em 2022, eu tentei ir na casa, não consegui. Em 2023 eu fui. Fui em janeiro, me inscrevi, participei da psicografias, em fevereiro, 12 de fevereiro de 2023, eu estava até com final de dengue, mas consegui ir. Fui passando mal ainda, um pouco fraco, mas consegui ir. Não recebi minha cartinha nessa primeira vez, mas fiquei muito emocionada com a carta de todas as outras famílias e mães que receberam. E na segunda psicografia, que foi em setembro, dia 28 de setembro, eu recebi a cartinha do meu filho. Já na fila do abraço, eu com a blusinha dele, né, já a gente se emociona já ao abraçar ela. É um conforto tão grande. E quando eu abracei ela, ela falou assim, o seu churros é uma delícia. Ele falou para mim. Eu, em 2015, comprei um carrinho de churros para trabalhar, porque eu trabalhava na Secretaria de Saúde, e como eu estava em depressão, na época que ele faleceu, entrei em depressão, fiquei sem trabalhar durante 3 anos pelo INSS, e quando eu voltei, eu pedi demissão. A minha filha mais velha, Alessandra, partiu para casa espiritual dia 22/12 de 2009, através de um infarto fulminante. Menina nova ainda, isso assustou muito a família, me abalou profundamente. Por vários anos, eu sofri muito, foi um sofrimento muito grande, mas depois de 10 anos de sofrimento, eu conheci a Mayra. Comecei a frequentar, eu já era espírita, sempre gostei do espiritismo, fui criada num lugar espírita, então eu já conhecia a palavra, já conhecia algumas coisas. Mas a fé da gente é testada nessas horas, e eu fiquei muito abalada com
o falecimento da minha filha. Muito abalada mesmo. E aí fui até lá, conheci Mayra, comecei a frequentar. Como ela não tinha, assim, um público muito grande, ela fazia essas psicografias ao sábado, todo sábado. E eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos, frequentando a casa, indo lá e vendo outras pessoas receber cartinha. Chorava muito junto com as outras cartinhas, né? Até que um dia chegou a minha vez. E a minha cartinha veio. Veio cheia de detalhes. Alguns estão na internet? Estão. Tem alguns detalhes que estão na internet. Mas tem muitos detalhes que não estão. E só pertence a mim. Como, por exemplo, o apelido que a gente chamava minha neta, né? Ela fala o apelido. O nome da minha avó, porque minha filha cita minha avó na carta, que está com a minha avó e está com o pai dela. Então, tem certos detalhes que não tem na internet. Ela me aparece nas redes sociais, na verdade no YouTube, e ela tinha uma característica diferente. As cartas dela não eram subjetivas, não cabiam para qualquer mãe ou para qualquer irmã, no caso eu. E aí, no meio da pandemia, eu fiquei extasiada em ver tudo que eu vi. E assim que abriram as inscrições para as psicografias de 2022, para a psicografia 2022, eu e minha mãe fomos até Brasília. E nós recebemos um recado, e um recado cheio de detalhes, de informações que nós nem imaginávamos. Nesse dia, minha mãe tinha levado, sem que eu soubesse, uma corrente dentro da roupa dela, que era a corrente que meu irmão usava desde os 15 anos. E ela deu vários recados dentro do recado dele, que mais parecia uma carta falada. Ela falava o nome dos meus sobrinhos, os filhos dele, falava das pessoas que estavam no outro plano, que ele tinha levado junto com ele, do amigo dele que tinha falecido 29 dias, ela falava 29 dias depois do falecimento dele, que estava acompanhado, né, com ele. Ela falava dos nossos parentes, falava das coisas, né, da família, dos negócios da família, e das homenagens que nós fizemos após a morte dele. E no final ela diz, né, meio que brigando com ele, né, ela disse: João, se você não estiver correto, você vai comprometer o nosso trabalho, né, que é da Casa da Caridade. E aí ela disse que ele falou o bordão dele, que era confie. E aí ela confia nele, e ele diz: pode falar, minha mãe está com a minha corrente. E aí, no meio de 700 pessoas, ela diz: Dona Dulce, ele pede para que a senhora levante, tire de dentro da sua blusa a corrente dele. E toda a escola levanta e param para nos questionar o quanto a gente tinha pago. A gente nunca deu nada a Mayra, pessoa física. Nós já ajudamos a Casa da Caridade, porque uma coisa ela nos ensinou, que a caridade, sem a caridade não há salvação. Então, um recado do Serginho. Por aí eu já vi a veracidade, porque o meu marido, ele se chama Sérgio, mas ele odiava ser chamado por Sérgio. E ele se apresentou para ela como Serginho. Então, como ela ia saber que ele gostava de ser chamado de Serginho, sendo que o nome dele é Sérgio? Aí, nessa hora, eu já me emocionei. Aí ela começou a me procurar no salão, não sabia se eu estava lá ou se eu estava em casa, e eu fui e levantei o braço. E quando eu levantei, eu estava com uma camiseta, né, com uma fotografia dele, e ela disse: é esse mesmo. Aí ela disse que o Serginho é um homem muito bonito, diz que ele se desequilibrou, foi autoconfiança demais, como ele era caminhoneiro, né, então assim, como ela sabia que ele desequilibrou, que ele foi atropelado, que ele era caminhoneiro, ela disse também que ele ama muito a minha filha, ou seja, ele criou a minha filha, né, não é o pai biológico, mas fez o papel de pai, criando a minha filha. Todo domingo, a minha terapia, né, uma das, é andar de moto, aos domingos. E
como eu saio muito cedo, eu troco de roupa na minha sala. E inclusive estou aqui agora e tem a foto ali da minha filha, que eu estou olhando para ela. Tenho certeza que ela está nos assistindo. E aí, Fernando, Sabrina, eu todo domingo eu olho a foto da minha filha, nem falar eu falo. Eu penso, filha, põe o capacete, bora andar com o painho e não atrasa, que painho não gosta de atraso. Eu não sei se você me ouviu, Fernando. Ouvi sim, porque eu estava ouvindo pela televisão da minha mãe, que ela está assistindo. Certo. Então eu falo isso para a foto da minha filha, Fernando. Eu diga a ela que põe o capacete, vamos dar um rolê com o painho e não atrasa. Sendo que desses rolés que eu venho dando, eu faço dia domingo, na segunda-feira fiquei com uma vontade imensa de conhecer a Mayra, né? Mas, ó, o cara sai de Recife, cara. Como é que vai conhecer essa criatura, né? Mayra Rocha é uma pessoa assim que eu via bem distante. Como é que eu tentava conhecer ela? Como é que eu iria? Mas na terça-feira aumentou, na quarta-feira foi aumentando. Enfim, chegou a A quinta-feira, vontade, você diz, né? A vontade a de ver. vontade de conhecê-la, né? A vontade de conhecê-la. Isso foi a forma que eu conheci a Mayra. Aí eu comprei a passagem e fui para Brasília, a Casa de Caridade Inácio Daniel. Chegando em Brasília, eu e minha esposa, a gente colocou as malas no hotel, que não tinha condições de entrar, que era antes do meio-dia, sendo que eu não dormi da quinta para sexta. Eu não consegui dormir, mesmo com medicamento, etc., mas eu não consegui dormir. Com ansiedade. Sendo que quando chegou na casa lá da Caridade, lá no salão lá, eu me encostei e adormeci fortemente. E minha esposa, ela saiu para ajudar o bazar que estava tendo, ou ia acontecer o bazar, alguma coisa assim, e eu apaguei, dormi, forte. E a Mayra chegou. Eu acho que ela nem ia para lá. Ela foi para pegar algum documento, alguma apostila, alguma coisa nesse sentido. E entrou no salão, me viu dormindo. Mas, ó, tá lá dormindo, tá descansando. Alguém tá descansando, somente isso. E quando ela viu a minha esposa, a minha filha falou para ela: essa é minha madrasta. Meu pai trabalha com carro, ele tem uma netinha, Dudinha, e anda de moto. E foi quando o Mário se aproximou da minha esposa, quando trocaram os bom dia, bom dia, bom dia, Mário se ligou logo o nosso sotaque nordestino, né? Disse, opa, não é daqui. Aí relatou isso para minha esposa. E ela disse, Mária, o pai dela tá ali, dormindo. Aí, se é aquele que tá dormindo, se eu vou lá acordar, porque a gente veio na esperança de encontrar você. Ela avisou que ia fazer uma live ao vivo no YouTube, e eu disse, minha nora querida, meu filho mais novo, marido, vamos assistir a Mayra ao vivo, né? Porque é tão bom, me faz tão bem. E ela falou, fez a live, no final ela dava recados, deu um recado, e no segundo recado ela falou, olha, eu estou com um fisioterapeuta e acadêmico de medicina chamado Giovanni, e ele está aqui mandando um beijo e dizendo que ama a noiva dele, a Marianne. A família está assistindo e ele ama muito vocês. E o irmão dele é um cantor lírico. Então, o Giovanni está aqui, ó, está mandando um beijo para vocês e todo o amor. E foi para o próximo recado. E nós ficamos, meu Deus, será que é o Giovanni? Será que é o nosso Gi? Será que...
Será? Mas falou do Marian, falou do cantor, falou do irmão que canta, será médico, fisioterapeuta? E nisso ela terminou o próximo depoimento e voltou e disse: olha, só um pouquinho, que o Giovanni está aqui e ele está querendo falar uma coisa, ele quer que eu diga o nome de uma pessoa que está com ele. Ó, ele está com a dona Odila. Odila é a minha mãe. Naquele momento, disse: meu Deus, é o meu filho. Por coincidência, nunca conheci Mária pessoalmente, nunca fui em Brasília, nunca conheci ninguém. Nem nunca falei da minha vida, nem em rede social, em lugar nenhum que eu não gosto. Então, quando Mária Rocha entrou de repente, aí ela falou com todo mundo, né? Falou comigo. E ela disse que eu estava com muita dor, a minha dor estava muito forte. A coisa que ela me fez, ela me aconselhou a não fazer isso, não tentar mais tirar a minha vida, que não ia adiantar, que ela disse que não falava com mortos, ela falava com vivo, que o espírito do meu filho vivia e que eu tinha que me acalmar, procurar um médico, procurar psicólogo, e se acalmar, mas não tentar tirar minha vida, porque senão eu nunca ia me encontrar com a Alisson. Eu poderia me encontrar, mas ia ser muito difícil. Eu ia ver João, Ronaldo, qualquer pessoa, mas não o meu Alisson. Porque o Felipe, ele era autista não verbal. E ele não sabia escrever. Então, eu tinha, né? E tenho, na verdade, vontade de saber várias coisas dele. Eu não sabia qual a cor que ele mais gostava, qual time que ele torcia, qual comida que ele mais gostava. Eu não sabia nem dizer nada. Então, comecei, né, a seguir a Mayra, as lives dela, e aquilo começou a me fazer muito bem. E eu vi que eu estava realmente no caminho certo, que ela era uma pessoa do bem, que era uma pessoa excepcional, né, que conseguia acalentar um pouco a dor que a gente estava sentindo, que não era fácil. E nesse período, logo após 6 meses, o meu pai também partiu para o plano espiritual. E se não fosse a Mayra, as coisas que ela fala, que nos ajuda, que nos ensina, não sei se eu tinha conseguido seguir. Aí, em dezembro de 2023, eu tive a oportunidade de conhecer a Mayra pessoalmente. Ia ter o Despertar, né? Teve o Despertar, que é uma palestra que acontece na casa, né, de caridade, presencial e online também. Mas eu tive a oportunidade, né, de ir. E durante o caminho para Brasília, eu falei mentalmente com o Felipe, não falei nem para o meu marido, mentalmente eu falei assim: filho, eu queria muito saber como você me chama. Se é de mãe, mamãe, mãezinha, rainha, porque cada um chama sua mãe por um nome, né? E tudo bem, fomos pro Despertar. Chegando lá no recado que eu recebi, a primeira coisa que a Mayra me fala é assim: mulher, ele te chama de mamãe. E ela me falou que ele ficou insistindo que tinha que me contar que ele chamava era de mamãe. E que ela até falou: mesmo se eu não tiver hoje, Felipe, autorização, eu vou falar para ela, pode deixar, eu vou falar para sua mãe que você chama ela de mamãe. E foi um recado, assim, muito bonito, né, maravilhoso, lindo, um recado imenso, incontestável, né, o Felipe não falava, o Felipe não sabia ler nem escrever, o Felipe não tinha redes sociais. Foi um recado muito cheio de amor, né, ela me falou, por exemplo, que me marcou muito, que ele era muito agradecido, né, por tudo que eu e o pai dele fizemos por ele, que só tinha que agradecer. Falou que ele sabia tudo que acontecia ao redor dele, só que ele não conseguia se expressar, né? Falou que ele tinha muito orgulho da irmã, falou várias coisas, cada coisas muito bonitas. E no fim de ter esse recado, ela disse assim: o corpo dele veio quebrado, mas o espírito veio perfeito. E aquilo ali me deu uma força para continuar, de saber alguma coisa dele, né? Porque pensa, eu sabia, claro, algumas coisas dele pelo olhar, né, pelo jeito, sabia algumas coisas que ele gostava, mas muito pouco, eu não sabia nem como ele me chamava, se era mãe, mamãe, uma coisa tão pequena, mas que assim, que foi para mim um presente, assim,
inexplicável, melhor que qualquer coisa do mundo, né? Saber como que ele me chama, né? Na verdade. 8 meses, eu perdi o meu esposo, na verdade, perdi não, né? Acreditamos e temos certeza que ele está aqui, inclusive tenho certeza que ele está comigo agora, nesse momento, para poder dar esse depoimento. Ele desencarnou devido a um acidente de caminhão e ele nos deixou e eu fiquei com 3 crianças, 3 filhos. Já acompanhava a Mayra bem antes de ter uma pessoa próxima desencarnada, sempre acompanhei as palestras, sempre tive esse acesso a ela, e ele desencarnou em maio de 2024. Em novembro de 2024, eu pude realizar um sonho que eu sempre falei para o Orlando, que é o nome do meu esposo, que eu iria conhecê-la. E ele dava risada e falava, isso mesmo e tal. E em novembro, como eu não estava bem, né, uma perda repentina, ele era caminhoneiro, e foi, assim, muito dolorosa a perda, né? E em novembro, no dia dos finados, eu não conseguiria passar por isso. Aqui, tentar ficar forte o tempo todo para os meus filhos, e eu precisava de um conforto que eu já tinha, sempre tive, mas eu pude ir até a Casa da Caridade, que foi um dia maravilhoso. Só que eu não tinha acesso a Mayra pessoa, assim, né, contato, ela nunca me viu, eu acompanhava ela, mas ela não tinha como saber, até porque eu moro muito longe. Eu moro no interior do Paraná. E passei um dia maravilhoso, pude ver de perto o amor, o carinho, as palavras de conforto, não só dela, mas de todos ao redor dela, mas principalmente dela nesse momento. E foi um divisor de águas para mim. Eu não sei como descrever como eu voltei. Mas tudo bem. Vamos ao relato que eu acho que todos esperam, na verdade, porque é um embate, né? Que todo mundo tá brigando por recados, brigando por não acreditando e querendo taxar a gente, desculpa a palavra, mas eu acho que eles acham que nós somos loucas. Não me considero, e se for assim, fazer o quê? Cada um tem a sua consciência. Agora, no dia 18 de janeiro, eu fui novamente até Brasília, na inauguração da casa. Fui sozinha, não fui com familiares, não falei para muitas pessoas. Eu fui porque o meu coração sempre pediu para fazer aquilo que eu acho certo. E fui. Sentei na segunda fileira, aproveitei um dia maravilhoso. E no meio de todo esse dia maravilhoso, eis que a Mayra comenta assim, eu vou tentar não chorar, tá? A Mayra fala assim para mim, ali, com várias pessoas, 900 pessoas ouviram aquele recado. E ela falou assim, tá, vou perguntar. Deu uma risada e falou assim, por que bananinha? Na hora eu já levantei e falei, bom, para mim, nem imaginei que teria poderia ter alguém com esse apelido? Poderia. Era o apelido do meu marido de caminhoneiro. É um apelido que eu não utilizo, porque para mim ele era o Orlando, o amor. Então, não é um apelido que eu tenho, que eu utilizo, que tem explícito, que tem em algum lugar, que tem descrito. Homenagem pro meu marido não tá lá, bananinha. Entendeu? Tá? O amor da minha vida. E ela falou, por que bananinha? Eu comecei a rir e falei assim, porque o meu sogro, o apelido dele era João Banana, então ficou como bananinha. E aí ela falou assim, olha, eu tô aqui com o Orlando, que era motorista de caminhão, desencarnou devido a um acidente, e ele tá pedindo para dizer para você que ele tá bem.
Ele tá muito bem. Então agora guarda essa informação, por quê? Desde que ele desencarnou, todas as noites a minha oração, eu e Deus no meu quarto, eu pedia, Deus, por favor, eu preciso saber se ele tá bem. Eu preciso saber se ele tá bem. Era a minha maior preocupação, se ele sofreu, se ele tava sentindo dor. Eu precisava saber. E a primeira palavra dele foi: fala, eu tô bem. Eu tô muito bem. E ele tá falando que o filho menor de vocês anda falando e fazendo umas coisas, né? O meu filho, o pequenininho de 3 aninhos, ele parou de comer, voltou a fazer xixi na cama, pediu o papai todas as noites. E mais uma vez, eu e Deus nas minhas orações, eu não falei para ninguém, eu não verbalizei isso, eu falei, Deus, ele não tá comendo e eu tenho tanto medo de perder ele também. Eu tô com tanto medo de perder o meu filho. E ela falou que ele ainda disse assim, o seu filho menor tá falando e fazendo umas coisas, mas ele pediu para você não se preocupar, porque é só saudade. É só saudade. E aí ela porque Mayra tem que falar, né? Já que ela falou, ela tem que falar. E foi quando ela falou assim: você tá guardando coisas do acidente dentro da sua casa? E, gente, sim, eu tava guardando. Só que para todo mundo era roupa, para todo mundo era um lençol que tinha ficado com sangue e que eu não conseguia me desfazer. Uma coisa ou outra, né? Um rádio do caminhão que as pessoas sabiam, mas o que só eu sabia que estava dentro da mala era que eu guardei, que eu nem verbalizei isso, entendeu? Que eu guardei parafuso, eu guardei tudo que eu consegui pegar, eu guardei, estava dentro da minha casa. E ela não tem como saber, entendeu? Eu não sei de onde que as pessoas viram que isso é manipulação, porque se eu não conseguia falar em voz alta com medo dos julgamentos, se é uma coisa minha, se tudo isso foi eu com Deus, entendeu? E aí ela foi e falou que eu precisava me desfazer daquilo. Eu precisava me desfazer daquilo porque não estava fazendo bem para ele. E que ele estaria sempre com a gente. Que ele estava sempre com a gente. E é real. Aí depois eu ainda peguei e falei assim, ele não falou que me ama. Ela falou, você acha que se ele não te amasse, ele teria todo esse trabalho para vir passar esse recado? Ele te ama muito, muito, muito. E pode dizer para ele que você ama ele, porque ele tá aqui. E eu senti a presença dele o tempo todo lá. E ela falou para mim, ela falou assim, só que pega as coisas e se desfaça, porque não tá fazendo bem para ele. E aí, eu me desfiz. Quando eu retornei para minha cidade, depois eu não tive, fui lá, contei a minha história para Mayra, contei o que era, os detalhes, igual eu tô contando agora. É porca, parafuso, não sei o que, e um pedaço do para-choque que estava dentro da minha casa. Eu não contei, eu não postei, eu não falei. E aí depois ela ainda me falou. Ela falou assim, você desfez aquele para-choque, eu tive que falar para desfazer daquele para-choque. Aí eu pergunto para vocês, ela tem uma escuta dentro da minha casa sem eu nunca ter chegado perto dela? Que ela escuta os meus pensamentos? Mayra sempre foi amor. Mayra é amor. Mayra conforta.
Mayra traz palavras de conforto. Mayra traz sabedoria e discernimento para todos nós. Porque só quem passa, só quem ama de verdade, só quem teve, só quem pôde ter esse momento entende o quão valioso ele é. Ah, mas você está defendendo uma médium? Tô. Porque ela é a pessoa mais sensata, uma pessoa de bom coração que não tem cobrança, não tem dinheiro, não tem nada. Ela só me deu amor e ela tirou um peso imenso de dentro da minha casa. Porque quando eu me desfiz dessas coisas, a gente começou a seguir de novo. Aí eu te pergunto, como? Entendeu? Como que as pessoas são capazes? Tudo bem se não acredita. Tudo bem, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, todo mundo tem a sua crença, mas respeita. Porque estão lidando com dores, com pessoas enlutadas, com pessoas que estão passando por tanta coisa. Porque eu não tô aqui, Paula, falando agora porque você tá falando aqui porque você recebeu um recado. Não, não é só isso. O que não entendem é que não é só isso. E todas as palavras de conforto, e todos os abraços mesmo de longe, mesmo sem ela saber da minha existência. E tudo que ela fez e faz por todos nós. Sabe? E me entristece muito ver uma pessoa ser atacada dessa forma, gratuitamente. E se você defende ela, então você também vai ser atacado. Eu não entendo isso, eu não consigo entender. Porque o amor da minha vida não tá aqui agora, fisicamente. Mas eu sei que ele tá aqui em espírito e nunca me deixou. E ele pôde falar pra ela. Ele falou pra ela. Porque o meu medo era o amor da minha vida tá preso naquele acidente e eu tava prendendo ele dentro da minha casa. Ninguém entende o peso que isso tem. É muito fácil lá e desenhar, falar lá, tá chorando, lá, não sei o quê. Passa. O dia que você passar por isso, você precisa entender, não. Nós precisamos ter empatia. Empatia. Só que desenhar de todas essas pessoas que estão passando pelo luto e que acreditam, eu não só acredito, eu pude vivenciar isso de perto. Eu pude escutar, eu pude sentir o abraço, eu pude sentir o amor, eu pude sentir o acalento. As pessoas entendem o quão isso é doloroso. Você vê uma pessoa que nunca te pediu nada, nunca me pediu nada, simplesmente me olhar com amor, com carinho e me acolher. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. No ritual eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge, Sete Além, é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas é